Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Andréia Alvarenga e estou aqui para uma mensagem continuando a série Inteligência Emocional. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, curta, compartilhe, deixe os seus comentários, ative o sininho aí, toda semana estaremos postando mensagens para edificar e abençoar a sua vida. Nessa série Inteligência Emocional, hoje vamos falar sobre a emoção do medo. Temos aprendido que nós não podemos controlar as nossas emoções, nós não temos como se dizer, falar assim, eu não quero ter a emoção da raiva, eu não quero ter a emoção do medo. Por isso a importância de compreendermos, traduzir bem emoção e sentimento, porque assim nós entendemos a importância de dominar os sentimentos e não as emoções para termos comportamentos, ações mais assertivas. E se tratando do medo, olha aqui uma palavra em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim: Paulo diz a Timóteo, a um jovem: pois Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você é uma pessoa medrosa? Você conhece uma pessoa medrosa? A importância de entendermos bem isso trará um equilíbrio para a nossa vida, trará uma vida mais leve, uma vida mais vencedora, a alcançarmos melhor os nossos objetivos. Se tratando do medo, da emoção do medo, nesses dias de hoje, em plena pandemia que estamos vivendo, não é fácil, não é mesmo? Mas precisamos dominar bem os nossos sentimentos quanto à emoção do medo, porque senão nós podemos passar até por uma ansiedade ou até mesmo um pânico. E aí a importância de compreender, de traduzir bem. Há um medo que é aquele medo natural, que é um medo para nos proteger como um mecanismo. Como eu disse no início, a emoção não tem como você falar, não quero ter medo, eu não vou ter medo. Nós temos. Inclusive, nós fomos criados com um sistema nervoso assim, que são os neurônios que dão o estímulo do medo, que são as amígdalas. Não são as amígdalas daqui, mas também chamada amígdalas, que está no nosso cérebro. E se nós estimulamos muito ela traz um excesso de preocupação, uma reação ao excesso ao medo, que é onde causa isso? O pânico. Sabe aquela pessoa que você fala que ela tem medo de tudo? Medo de morar na esquina, medo de ser atropelada, medo de sair na rua, medo de não passar no vestibular, medo de não vencer profissionalmente. Tudo, ela vive com excesso, é porque ela estimula muito esses neurônios. Por isso precisamos ter o equilíbrio. Olha esse versículo que ele fala. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Gente, isso é uma vida plena, em toda a emoção, você saber dominar bem. E foi feita uma pesquisa no Brasil, e você sabe quais são os 3 maiores medos dos brasileiros? O primeiro dele é de perder alguém próximo, alguém que ele ama, a morte de alguém próximo. O segundo é viver sem dinheiro. E o terceiro é viver sozinho. E nessa mesma pesquisa, fala que 97% desses 3 maiores medos do brasileiro nunca vão acontecer. Sim, nunca. Ou seja, é um medo excessivo, uma preocupação excessiva que talvez nem venha acontecer. E sabe como que nós vencemos o medo? Enfrentando. Não tem como a gente falar que não vai ter, que não acontece, é enfrentando o medo. Qual é o seu maior medo? Precisamos entender bem que nós fomos criados com esse sistema, como eu falei, das amígdalas, que dá o estímulo, a capacidade, né, de termos o medo, mas como medo como um mecanismo de defesa. Por exemplo, não passe em certa rua a tal horário porque é perigoso, né? A altura, como uma criança, você mora em prédio, né? Eu vou colocar uma tela na janela porque tem um perigo, tem um medo. Esse medo que nos traz um mecanismo de defesa como proteção. Mas eu falo que para nós vencermos o medo, que a Bíblia diz, é um espírito do medo, é um espírito de covardia, é aquele medo que te bloqueia. Você é essa pessoa? Você já conheceu uma pessoa? Ou você já passou por essa situação? Talvez o seu medo seja o medo de dirigir.
você sofreu um trauma, alguma coisa, ou até mesmo por não conseguir mesmo, você chega dentro do carro e você treme toda. Você precisa romper, você precisa vencer esse medo. Talvez você é uma pessoa que você tem medo de casamento, você não teve tantas referências na sua casa, de uma família bem estruturada, de um casamento, né, assertivo, e você tem medo de casar um dia e não ser feliz. Talvez o seu medo é de abrir um negócio, de empreender. Você tem tanto desejo, mas você tem um medo, você planeja e fala, ai, se não der certo, e se acontecer como aconteceu com meu amigo, e se acontecer como aconteceu com os meus pais. Talvez o seu medo seja o medo de uma amizade. Você sofreu tanto uma rejeição, ou você se sente rejeitado, você não se sente tão amado, e você tem medo de se... Talvez você é uma pessoa que você já teve uma amizade e você se frustrou, e hoje qualquer pessoa você vê como uma ameaça. Você precisa romper, você precisa vencer. Todo este medo que te bloqueia, que tira sua capacidade de viver os seus projetos, de viver o seu sonho, não é um medo saudável. Deus nos deu um espírito de ousadia. Então, qual que é o passo para vencermos o medo? Enfrentando. Vai lá, dirige. Fala, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou tirar minha carteira. Vai lá, faz a sua vestibular, fala, eu vou fazer uma faculdade, esse é o meu desejo, eu vou passar, seja quantas vezes for preciso, eu vou fazer. Seja uma amizade, vai lá, liga para essa pessoa que às vezes você tem medo de ser rejeitada. Talvez que se você se frustrou, libere o perdão e fala, olha, eu vou vencer esse medo e eu vou romper, eu vou restaurar essa amizade. Seja um relacionamento, comece a conhecer, conversar com as pessoas, fala, olha, eu vou ter um relacionamento saudável. Como a pesquisa fala, 97% nunca vão acontecer dos nossos medos. Então rompa. Saiba que uma das armas mais poderosas que o inimigo utiliza, que o diabo usa, é o medo. É através do medo que ele trava as pessoas. É através do medo que é onde é bloqueado a nossa mente. É aonde ele faz com que nós não viemos avançar, né? Nos render a cumprir todo o nosso propósito, porque não vem fazer com que nós sejamos a missão. E eu quero deixar aqui 2 livros para te ajudar nessa missão de você vencer, de você romper com medo. O primeiro livro é da Joyce Meyer, que é O Campo de Batalha da Mente. Nesse livro ela vem mostrar, ela vem dar o seu exemplo, como que ela rompeu, como que ela venceu os ataques, porque tudo começa aqui, na nossa mente, a gente sempre tem falado disso. E a Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma pessoa que ela vive em medo, uma pessoa que ela vive preocupada, ansiosa, que traz até o pânico, é uma pessoa que não tem pensamentos positivos. Geralmente ela vive sempre no negativo. Sempre ela pensa, ai, se eu sair pode acontecer alguma coisa. Ai, se eu sair eu vou ser atropelada. Ai, se eu for tirar a carteira eu não vou conseguir. Ai, eu não consigo estudar. Ai, eu não tenho uma mente inteligente. Eu não sou uma pessoa ousada. Ai, eu tenho medo de falar em público. Ai, eu não sou uma pessoa que consigo ter um relacionamento. Ela sempre vai pro lado negativo. Então ela precisa trabalhar a sua mente. Nesse livro, Joyce Meyer vem falar sobre isso, de trabalhar, de estruturarmos bem os nossos pensamentos, de entender como nós podemos usar o nosso cérebro, os nossos pensamentos como armas poderosas para a nossa vida. Também da Joyce Meyer, gosto muito dela, é esse livro que vem falar da mulher confiante. Nesse livro ela vem falar, nos ensinar a viver corajosamente e não com medo. Ela vem falar que o medo, ele é como um quarto escuro, em que nós vamos alimentando cada vez mais na escuridão a desconfiança, a rejeição. É um livro tremendo, né? Ele fala que no caso da mulher, mas o homem também pode ler, tem dicas maravilhosas. E claro, né? A palavra de Deus, que vem trazer, a Bíblia diz para nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O medo, ele causa ansiedade. O medo, se não dominado, ele traz o pânico. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. Saiba que você tem um Deus que é maior do que qualquer medo. Você tem um Deus que é maior do que qualquer rejeição. Você tem um Deus que é um Pai, que é maior do que qualquer trauma, do que qualquer ferida. Um Deus que restaura, que cuida de você e quer que você viva uma vida plena, uma vida feliz. Então sai desse cativeiro do medo. Coloque aí quais são os seus no papel, quais são os seus projetos, quais são os seus planos. O que o medo tem te bloqueado e fala assim, olha, eu vou fazer. Vença,
rompa, enfrente esse medo. Sabe que você tem um medo natural, aquele medo como um mecanismo de defesa, mas é um medo de uma altura, o medo de passar numa certa rua, né? É um medo que nos controla, que nos ajuda a vencer, né? De certos perigos, passar por certos perigos. E tem o medo que nos bloqueia. Se você tem vivido um medo que bloqueia, que tem te paralisado, saia disso. Fala, olha, hoje eu vou romper. Peça ao Espírito Santo uma ajuda, procure ajuda. Se você está naquela fase que já entrou para o pânico, né, que já entrou para aí para ansiedade, nós temos, né, profissionais aí, psicólogo, né, talvez um líder que possa te auxiliar, que possa te ajudar. E aí com métodos de respiração, né, de trazer uma mente positiva, de te ajudar a vencer. Mas uma coisa é, a única coisa que você tem que ter medo, se você tiver que ter medo, é de ter medo. Porque ele te bloqueia. É através dele que ele te impossibilita de viver todo o projeto de Deus aqui nessa terra. Então saia como vencedor, que esse vídeo possa te edificar, que esse vídeo possa te abençoar e de alguma forma te ajudar a dizer, eu sou uma vencedora, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.